né? Por exemplo, Fábio, se eu fizer a formação com você, você vai me indicar para o mercado de trabalho? O Cefomp Treinamentos trabalha indicando pessoas para o mercado de trabalho? Como funciona para poder trabalhar com máquinas, eu estando em Cabo Verde, eu estando na Angola, eu estando em Guiné-Bissau, seja o país que for, e quero trabalhar em Portugal? O Cefomp vai me garantir um estágio? O Cefomp vai me garantir uma oportunidade real de trabalhar nos equipamentos? Vamos lá. Eu vou responder da seguinte forma. Eu tenho uma turma que vocês estão vendo aí nessa formação. Nós temos cerca de 70 participantes. Uma empresa, ela entra em contato comigo e fala exatamente o seguinte: Fábio, eu estou precisando de 2 manobradores. Aí eu vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. Quem dos 70 será indicado? Eu só consegui 2 vagas e eu tenho 70 pessoas para poder fazer. Quem vai ser indicado? Aí talvez você deve estar pensando assim: eu tenho esposa e eu tenho filhos, então eu acho que eu vou ser. Aí o outro deve estar pensando: não, mas eu tenho ensino médio. Aí o outro deve estar pensando: não, mas eu tenho carta de condução. Aí o outro deve estar pensando: não, mas eu tenho disponibilidade para viajar para fora. Então isso é uma questão, gente, que são critérios internos que empresas adotam para esse tipo de trabalho, esse tipo de seleção. Então é uma coisa que eu deixo bem claro para todas as pessoas, que é o seguinte: fazer a formação com o Cefomp Treinamentos, como nós falamos que o Cefomp é uma entidade formadora, hoje nós não temos no nosso NIF a atribuição de entidade empregadora. Então algumas pessoas perguntam e falam assim: Fábio, eu vou chegar em Portugal, me contrata aí para eu trabalhar com você na empresa. E eu chego e falo: não dá, porque eu não sou uma entidade empregadora, eu sou uma entidade formadora. Agora, meus amigos, é claro que a gente sempre tem contatos, que a gente sempre tem amigos que sempre estão precisando de manobradores, que estão precisando de pessoas para poder trabalhar. Agora, é uma questão que a gente sempre fala para as pessoas, que a gente não faz acepção de pessoas, só que, obviamente, a gente precisa entender que existem alguns passos importantes que vocês precisam entender, que é exatamente o seguinte. Para a gente começar é o seguinte: primeiro, Fábio, para eu trabalhar em Portugal, onde eu tenho que estar? Já vou começar logo falando isso. Tem que estar em Portugal. Já começo por aí. Então algumas pessoas falam assim: poxa, Fábio, mas eu estou aqui em Cabo Verde e eu não tenho oportunidade de sair daqui. Meu amigo Wilson teve oportunidade. Eu tenho dezenas e dezenas de amigos de Cabo Verde que todos os meses estão chegando aqui, estão procurando o Cefomp, falando: acabei de chegar, eu quero fazer a formação. Aquelas pessoas que ainda não fizeram a formação com a Escola de Condução Moraes e Graça, e juntamente com o nosso Basílio lá na na Ilha da Praia, com as escolas de condução parceira que nós temos, aí o que acontece? Eles chegam e nos procuram, só que a gente sempre fala: primeiro passo, você tem que estar em Portugal. Para início de conversa, não temos condição de chegar e falar assim: olha, mas eu estou aqui em Cabo Verde ainda, me arruma um trabalho aí que eu vou. Tem que estar aqui em Portugal. Se você não está em Portugal, não vai acontecer. Segundo passo, onde você vai estar em Portugal? Porque algumas pessoas pensam assim: Fábio, mas eu vou chegar em Portugal e eu vou morar lá onde Judas perdeu a bota. Só que o serviço que acontece, que a empresa está contratando, é em Lisboa, e você foi morar lá no Porto. Quem é que vai ser indicado? A pessoa que foi para o Porto ou a pessoa que foi para Lisboa? É a pessoa que foi para Lisboa. Então apareceu um trabalho em Évora e a pessoa mora lá em Chaves, lá no norte, lá em Braga. Como é que essa pessoa vai ser indicada para poder trabalhar lá em Évora? Quem vai ser indicado? As pessoas que trabalham, ou as pessoas que moram próximo àquela região.
Então a gente está deixando isso bem claro, amigos, para vocês entenderem que não depende de nós. Nós dependemos que as empresas entrem em contato conosco e, obviamente, assim nós vamos fazer a seleção.